Oi, gente! Bem-vindos ao Viveração Podcast, o espaço onde exploramos os temas de saúde, sexualidade e cidadania para a diversidade. Hoje, adentramos um mundo intrigante e, para alguns, misterioso: o pet play, ou dog play. Neste episódio, vamos desvendar esse jogo de encenação que envolve animais de estimação, domínio e submissão e como ele se relaciona com a diversidade e a comunidade LGBTQIAPN+. O Pet Play é um universo onde pessoas adotam os papéis de animais de estimação, sejam gatos, cachorros, cavalos ou até mesmo porcos, e se entregam à representação de um pet, enquanto outros interpretam o papel de treinador ou dono. Este é um jogo que vai muito além do âmbito sexual, podendo se estender por horas, dias ou até semanas. Mas atenção! Ao contrário do que alguns podem pensar, o pet play não tem absolutamente nada a ver com zoofilia. É uma prática totalmente consensual em que se baseia na imaginação e na expressão de desejos. Já se imaginou tendo relações sexuais enquanto interpreta o papel de um cachorro? Ou chegando a um bar andando de quatro, guiado por uma coleira? Essas práticas podem parecer incomuns à primeira vista, mas para os adeptos do pet play são uma forma de explorar a sua sexualidade e identidade de uma maneira única. O psicólogo Declan Gesca, especialista em psicologia e sexualidade, nos contou como o pet play é visto pela psicologia. Mas afinal, o que acontece durante essas representações de animais? Quais os limites, os desejos e as emoções envolvidas? Como é a relação entre o pet e o dono? E claro, não podemos deixar de abordar a importância da consensualidade, do respeito e dos cuidados em qualquer prática BDSM. Todas as ações, incluindo punições e recompensas, são sempre consentidas entre as partes envolvidas. Além disso, vamos explorar a forte ligação entre o pet play e a comunidade LGBTQIAPN+, que encontra nessa prática uma forma de expressar suas sexualidades de maneira autêntica e empoderada. Para enriquecer nossa discussão, temos convidados dois adeptos experientes da prática: o doutorando Bruno Amaral, com seu dog Pink, e o dog Rocket Puppy, que compartilharão suas experiências pessoais e nos oferecerão um vislumbre de suas vidas como pets. Também temos a presença de Henrique com seu dog Holy, o Puppy Liam. Ele é um iniciante nesta prática e está explorando esse universo há pouco tempo, e nos trará uma perspectiva fresca e intrigante sobre o pet play. Ao ouvir esse episódio, pessoal, lembremos que pessoas que são frequentemente vistas como excêntricas pela sociedade podem, na verdade, ter uma saúde mental melhor do que aquelas que não conseguem aceitar seus próprios desejos. Falar abertamente sobre suas fantasias não é apenas uma forma de transparência sobre o que se deseja, mas também uma pré-negociação com a parceria para viver uma fantasia de maneira saudável e consensual. Dentro do pet play há uma variedade de animais que podem ser representados, e a escolha do animal é um reflexo dos interesses das pessoas envolvidas e da dinâmica das cenas. As principais representações incluem dog play, puppy play, cat play, kitten play, pony play e pig play. No centro deste episódio sobre o pet play, é importante destacar que, assim como em qualquer outra prática BDSM, a comunicação aberta e o entendimento das motivações por trás dessa dramatização são cruciais. Junte-se a nós neste papo fascinante enquanto exploramos o mundo do pet play, com a participação de nossos convidados, e mergulhamos nos aspectos de saúde, prevenção, consensualidade e respeito que são essenciais para uma prática BDSM segura e satisfatória. É hora de desvendar este universo diverso do pet play. Há um recadinho.
Convidamos todos vocês ouvintes a se envolverem conosco neste episódio e em todos os nossos conteúdos. Queremos ouvir suas dúvidas, opiniões e comentários sobre o Pet Play e outros tópicos que abordamos. Fiquem à vontade para interagir conosco nas redes sociais do Viveração Podcast, compartilhando suas experiências e perspectivas. Estamos ansiosos para criar um diálogo aberto e inclusivo com a nossa comunidade. Agora, continuamos nessa exploração do Pet Play e do mundo LGBTQIAPN+. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Eu sei o que é. E gostaria de ter uma experiência assim, porque eu nunca fui muito de BDSM, mas parece interessante, não sei, intrigante. E eu acho que Pet Play seria um bom início para mim. Talvez, quem sabe eu me acho nesse mundo, viria meu fetiche, que eu não tenho muitos, né? Mas seria uma forma, acho que, de iniciar que me interessa, me atrai, em teoria. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre Puppy Play, para falar sobre Dog Play, e estou aqui com o pessoal que veio para conversar sobre isso comigo. Quem começa se apresentando, gente? Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Bruno, meu nome de cachorro é Pink, então hoje acho que vocês podem me chamar de Pink. Eu tô no Puppy Play fazem aí uns 3 anos, eu acho. E acho que mais pra frente do episódio a gente conta com um pouco mais de detalhe como que essa persona surgiu, né? Legal, legal. Estamos também aqui com outra pessoa. Tudo bem? Boa noite, Tudo. gente. Eu sou o Rocket. Eu estou no Puppy Play há mais ou menos 3 anos também. Fiz a minha festinha de 3 anos. E mais pra frente também a gente continua contando sobre como surgiu a persona por trás. Legal. E o seu nome de cachorro qual que é? Só para o pessoal saber. É Rocket. Legal. E estamos também com alguém um pouco mais que está começando com essa prática, que pode se apresentar. Tudo bem, eu sou o Henrique, a minha persona é o Pup Liam, Bernard Liam, e eu comecei no Pup faz mais ou menos 7 meses. Então, gente, esse universo é um pouco novo aqui para a grande maioria das pessoas, assim, que não participam da cena BDSM, mas a gente resolveu falar porque queremos abrir o podcast para todo mundo mesmo. Eu mesmo estou descobrindo esse universo, então estou bem entusiasmado com esse papo. Eu queria que vocês contassem um pouco, então, para o pessoal, como é que foi essa descoberta, né, do Puppy Play, do Pet Play, e como que foi que vocês escolheram a persona de vocês? Então, a minha persona, ela veio... Minha história com o Puppy Play ela é meio trágica, assim. Eu tava num momento bem sombrio da minha vida. O Bruno, né, a pessoa, o ser humano por trás do cachorro, não estava conseguindo lidar com uma série de questões que estavam me sobrecarregando na época. A gente estava no começo da pandemia, quando eu estava nesse fundo de poço emocional. E aí eu comecei a conversar com uma galera que fazia o Puppy Play na internet e comecei a achar... Primeiro eu comecei a achar a estética apelativa, né? Eu já sou praticante do BDSM em si há um pouco mais de tempo, então a estética do Puppy Play sempre esteve ali presente. E aí, primeiro começou a me apelar pela estética, e aí eu comecei a conversar com uma galera que já praticava há um tempo para saber como é que funcionava na prática. E aí, no fim, quando eu percebi, já estava mergulhado de cabeça, assim. Eu trabalhei com pornografia, né, durante 3 anos, e o cachorro foi meio que ascendendo junto com a minha persona do trabalho adulto, assim. Eles foram meio que a máscara que eu usei para poder me curar enquanto eu estava sem condição. Nossa, que legal. Eu ia justamente perguntar sobre
sobre o conteúdo, digamos, terapêutico do dog play, assim. E como que foi, Bruno? Como que você escolheu ser um cachorro e não um gato, por exemplo? Então, eu acho que é uma questão de identificação, né? Acaba sendo um pouco estereotipado. O gato é um animal mais independente, mais assim, arisco, mais territorialista. O cachorro é mais bobão, brincalhão, mais entregue, mais dado, mais sincero. Eu acho que é mais uma questão de personalidade mesmo do que qualquer outra coisa. Vou passar então agora pro Rocket. Só explica o Rocket, aproveitando, assim, só para fazer uma ponte para o pessoal, alguém que não saiba o que é BDSM, né? Então, antes de você contar como que foi, conta para o pessoal o que é BDSM. Bom, BDSM é o conjunto das 4 siglas, né? Bondage, que é o B, D, que é Domination, S, que é o sadomasoquismo, e M, que é o masoquismo, né? E só que assim, a gente pode ampliar um pouco mais do BDSM, que são dessas práticas específicas ali, para o termo fetichista, né? Que dentro do termo fetichista a gente consegue classificar essas práticas que estão dentro do BDSM, que daí a gente consegue atingir um aspecto maior, assim, da cena, né? Então, dentro da cena fetichista, a gente acaba tendo daí alicerces do BDSM ali, que são práticas e estéticas, sensações que são atreladas, mas não tão diretamente também. Legal. E conta pra gente como é que foi que você escolheu o seu dog, como é que Então, você se aproximou desse universo. tudo começou na minha cidade natal, que é Florianópolis, que é uma cidade pequena, conservadora, elitista, branca. E assim, foi pós um casamento, onde veio pandemia em seguida, e eu, assim como o Pink, eu também me encontrei num lugar muito sombrio, onde eu estava tendo que lidar com primeira vez morando sozinho, com estar sem meu marido e sem meu ex-namorado, porque nós éramos um trisal, então foi um término duplo. Então foram muitas questões ali que daí eu não estava conseguindo lidar direito. Então no ano de 2020 eu conheci o Puppy Play, que foi um contatinho que eu tinha de pandemia, que ele curtia, e aí a gente via vídeos junto, a gente conversava e a gente até brincava, a gente às vezes acabava dando umas rosnadas assim um pro outro. E aí eu comecei a me identificar com aquelas rosnadas que eu dava. Eu comecei a gostar de estar de 4 na cama e latindo e brincando, abanando o rabo. E quando eu percebi, eu me tornei um cachorrinho. Legal, e até você me contou hoje à tarde, né, como que foi a escolha do nome. Sim, então, Rocket vem do Rocket Raccoon, de Guardiões da Galáxia. Eu sou bem nerdzinho, eu gosto bastante, eu sou bem Marvete. E o Rocket, ele foi, além de ser uma inspiração, né, por toda a trajetória dele, eu já conheci a história dele pelos quadrinhos, e por toda a trajetória dele, assim, ele sempre muito enérgico, muito preocupado, mas sempre meio arisco e cuidadoso. Eu sempre me identifiquei muito com isso dele. E eu tento trazer isso para minha persona e automaticamente a gente acaba atrelando a nossa pessoa, né? A gente traz para a persona e reflete na pessoa que está ali por trás da máscara. Então, acho que são características dele que eu gosto muito e eu tento trazer para minha vida. Além de que ele foi meu primeiro crush inumano, digamos assim. Legal. Bom, e a gente está aqui também com Liam, que é uma pessoa que está há menos tempo, né, nesse universo. E eu queria saber a mesma coisa de você, como que você chegou nesse universo e como está sendo descobrir
essa prática? Bom, como se fala, eu conheci primeiro o BDSM mesmo, né? Eu, a minha pessoa, Henrique, eu sempre tive uma questão com a minha sexualidade, eu sempre tive uma questão com a forma de expressar minha sexualidade, porque eu não me encaixava em uma comunidade, sabe? Sou muito heteronormativo e venho de uma criação muito heteronormativa. Então, meio que eu não me entendia. Eu passei pela minha adolescência, passei pela minha primeira juventude ali, na época da faculdade, e eu tentava me encontrar. Aí eu descobri o BDSM. Dentro do BDSM, né, eu comecei a ver alguns vídeos e ver que eu me interessava, porque a questão da propriamente da penetração, do movimento guíne, essas coisas, são uma coisa que eu descobri que eu gosto muito. É uma das práticas que eu mais tenho. E de uns tempos para cá, eu vim percebendo que assim, que tinha comunidade pop. Eu acompanhei inclusive o Pink, o Rocket, né, algum tempo atrás, acho que um ano, um e meio, eu vi eles no Twitter, alguma coisa assim, eu achei interessante, né, e outros doguinhos também, né, e eu comecei a ver vídeos e a curtir, né, de fato, a ver como que era a expressão da sexualidade, não apenas pelo ato sexual, sabe, mas é até a teatralização da experiência, porque para mim mesmo, por exemplo, o ato sexual começa no bom dia e termina no boa noite. Ele não está condicionado apenas àquele momento, sabe? E, né, eu também tinha uma questão muito forte com disforia corporal. Para mim, eu não entendia como era o meu corpo e eu não conseguia ver no meu corpo uma uma segurança para mim poder me expressar sexualmente, sabe? E com a máscara, colocando uma máscara, colocando a minha persona Liam, que é o Hulk Liam, eu descobri que eu tenho uma força, uma coragem muito forte. E eu descobri uma sexualidade, uma potência sexual, e não apenas sexual, mas de força mesmo, de conseguir me colocar no mundo, sabe? Então, serviu como um tratamento psicológico, no caso, que me tirou meio que da minha depressão, que me tirou de outras questões minhas, porque a hora que eu colocava a máscara, eu deixava de ser o Henrique e eu me tornava o Pup Liam. Tanto é que o Liam vem de leão, por causa do que eu sempre me identifiquei com a história do Rei Leão, sabe? Do Simba, que ele aprende a ser o leão, que ele aprende a ter coragem, que ele aprende a tomar responsabilidade. E foi isso que aconteceu comigo. Eu adquiri segurança e força em mim mesmo, onde eu nem sabia que eu tinha. E eu descobri no Puppy Play e dentro da cena do BDSM essa minha outra faceta, uma faceta que encara o mundo de frente, sabe? E tem sido uma jornada bem legal. Tem 7 meses que eu comecei no Puppy, né? Eu como Puppy, porque até então era só uma coisa que eu via outros fazerem. E aí eu conheci um outro doguinho também, que é de uma cidade próxima, que é o Puppy Rush. E através dele e de outros doguinhos, eu acabei me libertando, sabe? E deixando esse personagem vir, essa minha outra faceta ser descoberta por mim. Que legal, gente. E esse lado terapêutico do pet play, eu não tinha pensado quando eu fiz o roteiro. Inclusive, é uma coisa que vocês falando, assim, eu percebi que para mim talvez também tenha esse conteúdo assim meio terapêutico, porque eu ainda, talvez eu seja um pouco mais velho que vocês, mas eu tenho uns travamentos ainda e tal. E aí eu há uns anos atrás, os meus amigos falavam, você quando sai na balada e bebe, fica muito diferente. Eles deram um nome até, para uma persona até. E aí eu percebi também que usando a máscara, eu fico também outra pessoa. E aí é muito louco isso. O pet play, ainda desconhecido para uns e tido como tabu para outros, ganha espaço no cenário sexual, quase que como em um ato proclamado de liberdade. Evidentemente, há um número crescente de participantes envolvidos nessa prática sexual, embora seja possível que tal crescimento seja resultado de uma maior visibilidade, especialmente dado ao papel da liberdade sexual que vem se desenvolvendo nas últimas décadas. Fato que não elimina em totalidade o tabu que envolve as práticas sexuais que fujam da dita normalidade entre as massas. Nesse sentido, vale destacar que o pet play, assim como várias outras manifestações sexuais,
da esfera do fetichismo não se classificam como desvio de conduta, perversão ou outro viés patológico, uma vez que, se executado de forma consentida, consciente, de modo a não colocar a vida dos envolvidos em risco, é extremamente válido. Dito isso, sendo uma prática dentro do BDSM, o pet play se destaca pelo componente descontraído, uma vez que se desliga do sexo como algo procriativo para enfatizar a produção do prazer. No entanto, às vezes permanecem lacunas na compreensão da prática, particularmente no que diz respeito ao significado dessa experiência e ao seu apelo psicológico no papel desenvolvido. Apesar de pouco explorados cientificamente, já existem estudos que defendem que as práticas BDSM possuem benefícios emocionais na vida dos que o praticam, uma vez que existe uma maior compreensão de si mesmo por aqueles que vivenciam a prática, principalmente sobre sua sexualidade. Contextualizando com o pet play, a prática ajuda a facilitar uma fuga saudável das características de alto nível de individualidade humana, proporcionando alívio dos fardos da sociedade repressiva, uma vez que demonstra a natureza multifacetada da comunidade e o valor considerável que ela proporciona aos praticantes, incluindo amizades, apoio social, aceitação, diversão e expressão sexual. Outro viés benéfico da prática é a sensação de pertencimento, sendo considerado por muitos adeptos uma prática inclusiva, visto que as preocupações com o preconceito à idade, algo que é considerável particularmente agudo na comunidade masculina, gays e bissexuais, na prática são amenizadas, uma vez que usam das vestimentas que compõem esse universo. Nesse sentido, essas vestimentas permitem que as pessoas expressem como se sentem, sem se sentirem limitadas por expectativas em torno do sexo, do corpo, senão o próprio prazer. De modo geral, o maior ganho da prática, para além do prazer, é o aspecto inerentemente relacional, uma vez que o ato envolve relacionamento profundo e significativo com seus praticantes, fato que se estrutura em atos de profunda confiança e afeto dentro de uma comunidade. Bom, eu queria perguntar para vocês o que precisa para o pessoal que está ouvindo. Eu quero experimentar o pet play, eu quero experimentar o dog play. O que precisa? Precisa comprar máscara? Precisa comprar coleira? Ou não? Eu acho que o importante do dog play é muito sobre um mindset específico que você entra, onde você se desprende de uma série de amarras, né? Uma série de conceitos, preconceitos, opiniões. Quando você está ali no mindset de cachorro, você não se importa para absolutamente nada disso. E eu acho que o crucial para o dog play, para o pet play no geral, é entrar nesse mindset, né? É você, de fato, se desprender de qualquer julgamento humano e você entrar ali num personagem que não ligaria para isso, de fato. E para você entrar nesse mindset, eu diria que os acessórios são exatamente isso, acessórios. A máscara facilita, a sensação de ter o seu rosto encoberto, a sensação de anonimidade, tudo isso facilita. Agora, eu diria que nada disso é necessário. Tudo isso é só acessório, só parafernália. Então, só para complementar ali o que o Pink estava falando, quando eu comecei eu não tinha nada, eu não tinha máscara, eu não tinha sequer uma coleira, mas eu entrava realmente assim na carne, na pele de um cachorro, e eu me sentia ali o cachorro. Muitas pessoas falam, tipo, ai, mas porque tal máscara é melhor, porque tal marca é melhor, não sei o quê. E, tipo, não importa isso, sabe? Tipo, se a pessoa tá confortável com máscara tal, ou com outro, ou sem máscara, ou que seja uma máscara daquelas de carnaval, sabe? Se a pessoa tá confortável, se ela tá feliz, se ela tá sentindo o pet, se ela tá se identificando com aquilo ali, é o que importa. Bom, como se fala, e eu acho que, por exemplo, assim, é que nem no meu caso, que é bem recente quando eu comecei com, eu tenho um cachorrinho que se chama o Jack,
que ele é um cachorrinho anão, é um labradorzinho anão, e ele tá bem ancião, ele tá com 14 aninhos. E a minha primeira experiência com acessórios foi literalmente pegando a coleira dele, que é uma guia, e colocando em mim, sabe? Me olhando no espelho. E achando aquilo interessante, sabe? Então foi a minha primeira experiência, foi assim. Eu colocando a coleira do meu cachorro e experimentando, sabe? Latir a primeira vez, brincar com isso, né? E porque antes, literalmente eu tinha uma certa trava, sabe? Um certo bloqueio. Nossa, meu Deus. Aí eu meio que me desprendi, porque eu fiquei pensando, nossa, e se eu sou um cachorro, eu não vou ficar pensando o que que o meu dono tá falando, ou o que que outras pessoas vão fazer, ou o que que outras pessoas vão falar. E para mim, que estava nesse processo ainda de me resolvendo com a minha disforia corporal e tudo mais, eu penso assim, meu cachorro ele não se prende a isso, sabe? Eu nunca vi ele triste. Ele ficava triste se eu esquecia de colocar o potinho de ração dele à noite, sabe? Se eu chegasse do trabalho cansado, ele ia estar do mesmo jeito lá, me esperando, independente de qualquer situação. E eu vi que é muito mais sobre você, sobre o seu estado de espírito, sobre você se vestir desse estado de espírito de cachorro. E acredito que para outros pets também é a mesma coisa, né? Então, a máscara, ela é um acessório mesmo. Todas as outras coisas são acessórios, porque você consegue começar no movimento, entrar na comunidade, quando você começa a pensar como se você fosse o pet, como você agiria se você fosse o pet, sabe? Por exemplo, no meu caso, eu estou me descobrindo ainda como se fosse um Golden, porque eu sou bem aleatório, eu tenho várias coisas do TDAH e eu tenho uma energia meio absurda, ao mesmo tempo que tenho uma preguiça que é muito minha, muito particular. Então, assim, quando eu me visto dos meus defeitos e das minhas qualidades, eu descubro quem eu sou, e eu descubro o meu pet. E aí eu ajo na sociedade, para mim, como se eu fosse um pet, sabe? E eu me empodero dessas minhas qualidades e defeitos ao mesmo tempo. Então, nesses 7 meses, tem sido uma descoberta muito louca sobre quem de fato eu sou. Porque o meu pet fala muito mais sobre mim, sobre a pessoa Henrique, do que propriamente sobre a persona que ele é. Porque ele é o personagem. É como se fosse, aí pensando, como se fosse uma drag, né? A drag, ela é um alter ego seu, que você se veste da persona da drag, da arte da drag, e você cria uma outra coisa que não é mais do que você elevado ao máximo, sabe? Né? E para mim o pet é isso, é você elevado ao máximo, onde você se desprende dessas suas amarras e você só deixa acontecer. Nossa, mas eu fico pensando no olhar de julgamento do Jack, a hora que eu peguei a coleira dele pela primeira vez, eu coloquei, ele olhava e falava, esse humano, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas foi isso. E então, vou pegar o gancho no que você acabou de falar sobre o olhar de julgamento. O que vocês acham assim sobre quando a gente apresenta essa prática para a comunidade LGBT no geral? Assim, vocês acham que a prática hoje no Brasil ela é bem aceita, ela é popular, ou ainda existem aqueles olhares, aqueles silêncios? O que vocês acham? Tá, eu vou falar então sobre a experiência que eu tô tendo com o projeto. Que, como o projeto ele é ao ar livre e num domingo, né, no Parque Augusta, tem sim muito olhar de julgamento, mas ao mesmo tempo que tem pessoas que olham julgando, tem pessoas que olham muito curiosas e com real interesse em saber o que é, sabe? Teve uma vez no projeto que tinha 3 senhoras que estavam ao lado da gente, numa cadeirinha de praia, assim, e tomando seu champanhe que estava na cestinha, dondocas, belíssimas, maravilhosas. Me chamaram, escuta aqui, menino, o que é isso? E aí eu expliquei tudo para elas ali, o que era, o que estava acontecendo, o que era o projeto, o que a gente estava fazendo, o que era o Pet Play. E elas assim, nossa, que interessante. Uma coisa a mais pra gente fazer.
Eu achei incrível aquilo. A hora que ela virou pra mim e falei: "Uma coisa a mais pra gente fazer", eu assim: "Olha só, né, como a gente ainda consegue trazer mais vida para as pessoas que já achavam que já tinham feito de tudo, né, porque E uma coisa assim, interessante, acho que talvez agora o Pink possa complementar, é que o pet play não é só sobre sexo, né? Tem mais do que sobre sexualidade. Ele é mais do que isso, né? Não sei o que você podia dizer sobre isso, Pink. Então, eu acho que existem algumas concepções sobre o pet play no geral, que são meio de conhecimento popular e que são um pouco equivocadas, assim, no geral mesmo. Uma delas é justamente essa de que a prática, né, ela é necessariamente atrelada a sexo. Mas isso é uma concepção, na verdade, que eu acho que é mais voltada para o BDSM no geral do que só para o pet play. As pessoas têm essa concepção mesmo de que as práticas do BDSM elas são todas e sempre associadas a sexo, o que é um mito, é uma balela, né? As práticas elas são práticas válidas por si só, né? Quem curte bondage curte ser amarrado, independente de se isso vai envolver sexo ou não. Do mesmo jeito, quem curte o pet play vai gostar de estar no mindset de cachorro, independentemente de se isso vai envolver sexo ou não. Eu gosto muito de dizer que o fetiche, ele é pra mim, ele não é para os outros. Assim, não é porque eu tô no modo de cachorro que você automaticamente vai poder me abordar, né, como se você abordaria um cachorro. Não é assim que funciona, sabe? A gente sempre fala muito sobre práticas consensuais, né? O meu ponto não é porque eu estou ali no modo de cachorro, na persona de cachorro, que as pessoas vão poder me abordar automaticamente de uma forma sexual, né? Eu já passei por algumas situações desagradáveis de estar vestido de cachorro em alguma festa e as pessoas acharem que porque eu tô de cachorro é bagunça. Pode chegar do jeito que quiser, pode chegar puxando minha coleira, pode chegar. Você tá entendendo? E não é bem por aí que funciona. A gente sempre fala no BDSM que as práticas devem ser sãs, seguras e consensuais. Então, assim, se não tem um consentimento claro, não é porque eu tô de cachorro que você pode abusar desse meu estado menos humano, digamos, sabe? Desse meu estado, desse meu mindset um pouco mais permissivo. Eu ia dizer que além dessa concepção, tem algumas outras concepções que também são um pouco erradas, né? Existe também essa questão, por exemplo, as pessoas associam muito o pet play com a parte da submissão do BDSM, né? Se a gente pensa que o BDSM é um espectro, as pessoas costumam colocar os pups, os cachorros, automaticamente na parte da submissão, que também é uma balela, né? Os cachorros, ser cachorro não necessariamente implica em você ser submisso. Ser cachorro não necessariamente implica em você ter um dono ou em você querer ter um dono. Tem uma série de regras, né? Regras entre muitas aspas, porque eu acho muito inconveniente. Eu, particularmente, acho extremamente inconveniente quando as pessoas tentam cagar regra no meu fetiche. Então, qualquer tipo de regra do tipo, cachorro tem que ter dono, cachorro tem que ser submisso, eu automaticamente jogo pela janela. Então, eu ia contar só que eu tive uma experiência esse último final de semana, e eu fui para um barzinho que a gente vai sempre aqui em Curitiba, com a minha coleira, com o meu alargador. E aí chegou um cara e pegou e puxou o alargador, assim, achando que podia. Aí alargador não, um enforcador, né? E aí eu dei uma rosnada para ele. E aí ele falou, nossa, cachorro raivoso, né? E parou. E é bem isso que o Bruno estava comentando, né? Tipo, porque você tá nesse fetiche do cachorro, do dog, o pessoal acha que você é um objeto, não é bem assim, né? Bom, eu tive a minha primeira experiência pública agora, né, esse último final de semana, né? Que foi na parada do orgulho LGBTQIAP+, aqui em Londrina, né? Foi a minha primeira experiência em público. E assim, eu tava com muitos bloqueios, muitos medos, muitos anseios, porque até então eu só tinha praticado
na minha vida privada, né? Com uma ou outra pessoa ou um ou outro doguinho, né? Então, muito pouca gente sabia dessa minha persona e que eu permitia saber. E eu tive essa experiência em público. E foi que nem o Rocket estava falando, né, das três senhorinhas, né? No meu caso, né, tinha algumas famílias, algumas outras pessoas que me abordaram para tirar foto, para querer conversar comigo e perguntar o que estava acontecendo, né? Porque só tava eu e o Rush de doguinho na parada. Só nós dois. E aí as pessoas, tipo, algumas olhavam com estranheza, outras olhavam com curiosidade e outras achavam que a gente estava fazendo cosplay de cachorro, que foi clássico essa. Mas assim, e algumas pessoas chegaram a abordar a gente para além da foto, perguntar: e aí, o que é isso? Né? E foi esse momento de poder explicar. E outra também, dessa questão da coleira, né, eu até pensei em colocar a guia, mas o Rush pegou e falou assim: olha, não coloca não, porque o pessoal vai agarrar, o pessoal vai puxar, o pessoal vai fazer isso com você e assim, você não fica complicado, sabe? Então muita gente ainda chega achando que você vai ser tratado como cachorro e quer te tratar como cachorro. Aquele momento que você pega e grita: Luísa Mel, me ajuda! Mas não rola. E o que eu tive para mim que achei muito legal é que teve um menino que chegou em mim e falou: cara, vocês estão de pup, né? Vocês estão de pup. Eu nunca tinha visto ao vivo, eu nunca tinha visto pessoalmente, só tinha visto no Twitter ou em outros vídeos, sei lá das quantas. Que legal que vocês estão de pup e tudo mais. Eu penso em começar também. Então, assim, foi muito legal essa conversa, porque, assim, eu era esse menino lá atrás, sabe? Que também era curioso só, que só tinha conhecido e nunca tinha visto ao vivo. E aí eu me senti, tipo, nessa posição de, nossa, então pode ser que eu me torne uma referência para alguém, pode ser que essa pessoa vai tomar coragem, vai criar coragem para ela se tornar um pup por causa de ter me conhecido e ter normalizado a coisa. Porque o pup, ele, dentro do BDSM, tem uma coisa que eu aprendi que foi: a liberdade, ela é concedida, ela não é uma posse sua adquirida. Você concede essa liberdade e você tem o poder de tomar ela de volta. Da mesma forma que tudo é consensual, tudo é conversado. E tem muita gente que faz o pup, né, apenas como uma persona, um teatro da vida mesmo, e não necessariamente sexual. Quando você fala sobre liberdade, é no sentido de você, por exemplo, a submissão, você combina com alguém que você vai ser um pup submisso, por exemplo, né? É isso, né? Só para deixar claro aqui para o pessoal. Exato. Legal. A liberdade, ela é concedida em todos os aspectos da sua vida. Por exemplo, você é detentor da sua liberdade no seu cotidiano, na sua vida baunilha, na sua vida normal, na sua vida do BDSM, né? A sua liberdade, ela te pertence. Ela lhe pertence, ela é sua. Você concede para outra pessoa a liberdade dela fazer atos contigo, dela estar com você participando, sendo um player nisso. Mas, ao mesmo tempo, você também tem a liberdade e o direito de não conceder ela. Então, não é porque você está de pup, que você está na sua persona de pup, que as outras pessoas têm direito de simplesmente chegar fazendo qualquer coisa. Porque você ainda não concedeu essa liberdade para eles. Às vezes você não quer, às vezes você só quer usar a máscara em público e você só quer latir. Às vezes você não quer que a pessoa chegue pegando na sua coleira, sabe? Tem outras pessoas que você quer, mas não necessariamente, entendeu? Entendi. Antes de passar para o Rocket, só queria falar para o pessoal, baunilha, pessoal, é uma pessoa que não é praticante do BDSM, tá? Só para quem não conhece esse universo e não entendeu essa palavra que o Liam falou, significa isso. Rocket. Só para falar uma situação que eu passei e que fez com que eu não fosse mais para as festas com rabinho. Muitas pessoas ficam pegando no rabinho sem permissão e querendo puxar e tirar o rabinho. E, tipo, é um plug, velho. Você não vai ficar mexendo no plug da pessoa que tá na festa, tá ligado? Sem falar com ela. E a galera é realmente muito conveniente em muitos aspectos. Eu e o Pink, várias festas já, que a gente já foi de pub e tudo mais. E muitas situações
que são realmente muito das pessoas não terem noção, assim, e se passarem naquele momento, assim, e não saberem lidar com essa parte do consensual ali. Elas não, acho que não entendem o que tem que ter um consensualismo ali. É só para passar a situação Aham. que eu passei, assim. E E assim, é- eu queria muito poder ir de rabinho para as festas, sabe? É uma coisa Até que eu porque é queria o poder acessório fazer. mais legal que tem, né? Eu acho que é o mais legal. Exato, é muito legal. Todo mundo quer balançar o rabinho na festa. Eu acho bem massa, assim. Eu ainda faria um adendo, de, por exemplo, assim, se você não chega numa pessoa desconhecida e vai passando a mão no cabelo dela, você também não vai passando a mão nos seus acessórios. Porque é meio que senso comum, sabe? Que você não vai chegar tocando na outra pessoa. Deveria ser. Da mesma forma que quando você tá de doguinho essas coisas, né, você quer ter a experiência completa, inclusive do plug, de estar com o rabinho, de poder balançar ele. É muito legal, sabe? E as pessoas têm que respeitar esse distanciamento de que você tá ali como dog, mas você ainda é uma pessoa que vai sentir as coisas do mesmo jeito e vai ter todas as sensações do mesmo jeito, sabe? E as pessoas às vezes objetificam você quando você tá de persona. Quando você tá de doguinho, as pessoas te objetificam. E elas esquecem Muito. que você é uma pessoa que está de doguinho. Você não é o doguinho, você não é o gatinho, você não é o cavalinho, você é uma pessoa que está de cavalinho, você é uma pessoa que Naquele está de momento. gatinho naquele E não é momento. como se eles não soubessem onde que estava enfiado aquele rabo, né? Pra estar fazendo aquilo. Exatamente. Eu, Exatamente. eu acho assim, antes de passar para o Pink, para ele comentar isso, eu acho que talvez tenha uma dificuldade aí daqui das pessoas mesmo, assim, entender a questão do consensual no Brasil. Não sei se só no Brasil ou no mundo inteiro, mas que as pessoas não são objetos, né? Isso talvez é uma coisa que a gente não discute, por exemplo, na comunidade LGBT. A gente trabalha muito com o conceito da libertação, né? Das expressões sexuais e tal, e às vezes a gente não pensa muito sobre essa questão do consensual, né? Para você tocar no corpo do outro, você tem que ter a permissão do outro para isso, né? Então eu acho que acaba quando a gente vê um cachorro, as pessoas veem um cachorro, elas acham que isso significa uma permissão para ir pondo a mão, não sei, enfim. Não sei o que o Pink gostaria, se ele gostaria de falar alguma coisa sobre isso. É, o... Eu acho que em termos de exposição, em termos de assédio, comigo pelo menos, as coisas em diversas ocasiões já foram escalonadas para níveis bem bizarros, né? Mas aí, no meu caso, existe um recorte específico que, além da parte do cachorro, as pessoas me reconhecem do trabalho sexual, do entretenimento adulto. Então, rola uma outra camada ainda desse achar que pode tudo, achar que como uma pessoa trabalha com sexo, ela ou já trabalhou com sexo, ela vai estar disposta e com vontade de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer lugar, sabe? Já tive situações bem chatas com isso, mas é isso, né? Não sei muito bem o que dizer. A gente lida, é muito chato. As pessoas deviam saber um pouco mais sobre consentimento, pedir um pouco mais de consentimento, ou pelo menos ler um pouco melhor os sinais, né? Eu não sei se isso é um sintoma de fato mais forte no Brasil, não tenho vivência suficiente para poder comparar com outras culturas, mas pelo menos aqui o babado é babado. Mas, assim, em termos gerais, a experiência é positiva, né? Portanto, que vocês estão aí, né? Continuam sendo doguinhos em vários espaços. Eu acho que a Isso. experiência, nesse sentido de como as pessoas tratam, de como as pessoas lidam, varia muito de acordo com o contexto, né? Eu já estive em contextos onde, de fato, as pessoas perderam um pouco a linha, perderam um pouco a medida, e foi bem chato. Mas eu já tive em contextos também onde eu
conseguia onde era me permitido exercer a cachorrice de um jeito um pouco mais light, mais seguro, e é tudo muito bom, tudo muito gostoso nesse tipo de contexto. No geral, eu diria que o olhar das pessoas de fora é muito mais de curiosidade, né, do que de qualquer outra coisa. Eu não costumo receber olhares de repúdio, olhares de nojo. Eu costumo receber olhares de interesse, de curiosidade e frequentemente de desejo, né? Porque a galera coloca. É um fetiche, né? Então a galera coloca num lugar Sim. fetichizado. Eu não sei nem se dá para problematizar isso, porque são as duas coisas são de raízes muito próximas, né? Sim. E é louco, assim, pelo relato de vocês, assim, que eu tava pensando que eu tem um conteúdo aí nessa coisa de usar máscara e de ser uma persona animal que tem um lado terapêutico, um lado teatral, e ao mesmo tempo é muito legal, assim, porque você tem também a coisa de ser objeto de desejo, ao mesmo tempo que você está assumindo uma personalidade, digamos, que não é humana, né? Então, dá margem para pensar um monte de coisa aí, né? Então, uma coisa que falam muito do Rocket, ou quando eu apresento o Rocket, ou quando conhece um pouco mais o Rocket, as pessoas falarem assim: você é tão fofo, mas ao mesmo tempo você é tão sexy. Como você consegue ser fofo e sexy ao mesmo tempo? E eu não sei, tipo, eu acho que é muito da minha personalidade isso, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito. Eu me acho uma pessoa muito carismática e muito dada. E eu acho que o Rocket, ele consegue refletir um pouco disso na personalidade dele, né? E é engraçado isso, porque quando a gente olha, a maioria no contexto geral, os pups, eles têm esse ar de macho, alfa, grandão, másculo, peludo, nananã, e assim, aí quando a gente vê, tem os pups queer também, né? Tipo, eu apresento muita feminilidade com o Rocket, sabe? O Rocket usa saia, o Rocket pinta unha, o Rocket é uma bichona, ele é uma bichona, ele dança, ele rebola. E eu gosto muito de quebrar isso, sabe? Esse estereótipo do pup masculino, do pup macho. E as pessoas acham muito. Eu acho legal que as pessoas acham esse ponto, assim, que ele é fofo, mas ele é sexy. Eu gosto de me gabar disso. Eu faria um parêntese ainda também sobre a objetificação do pup e a questão sobre isso, por exemplo, com relação à galera que é nudista e naturista. Porque, por exemplo, o corpo nu. O corpo nu, ele não é um objeto sexual. Ele é um corpo nu. Agora, tem a galera que objetifica e isso leva para o lado sexual. E tem a galera que entende movimento, que é uma coisa que está aí, ó, desde que a gente é gente. Né? E, como se fala, o naturismo, o nudismo, né, que o pessoal vai, acredito que está ouvindo a gente, vai entender mais, né, com relação à própria fetichização do corpo. Da mesma forma, a fetichização do pup, né, que, por exemplo, o pup, ele é muito além do que essa questão sexual envolvida. Tem isso, tem a questão do fetiche, tem a questão sexual, mas é além disso, sabe? Às vezes você só quer estar de cachorrinho tomando uma cerveja com seu amigo, sabe? Que eu tive essa experiência de, de estar na minha persona tomando uma cerveja, ou então de, por exemplo, que nem com o Rush aqui, que eu tô com ele, dele tá jantando na tigelinha de cachorrinho, tá ligado? E são essas intimidades, eu acho que fazem parte do movimento do pup, mas elas não necessariamente são sexuais, sabe? É mais sobre uma relação de afeto com o outro, que ela transcende essa coisa normativizada, essa coisa, regras sociais impostas, que a gente meio que cresce aprendendo ao nosso redor, por osmose. E a gente vai descobrindo outras formas de se relacionar com as pessoas. E o PUP, ele vem para auxiliar isso. Vem para te dar outras formas de você se descobrir e também de você se relacionar, aprofundar relações e tudo mais.
por exemplo, jantando com o Loguinho na tigelinha, eu acho incrível. Acho legal dar bom dia para ele latindo, sabe? E é muito mais sobre acordar ele e fazer cachorradas, entendeu? Amei esse comentário, assim, porque eu percebi esse final de Entra no semana, né, contexto. que eu andei de coleira o final de semana inteiro, assim. E olha eu me abrindo, né, aqui no Se podcast, explanando. enfim. E Então, aí eu percebi, só deixa eu contar isso rapidinho, Rocket, já te passo. Percebi que eu até mais carinhoso eu fiquei, assim, a gente foi para um parque e tal, e eu encontrei amigos. Eu sou um cara meio fechadão, meio tal. E aí, só de eu estar com a coleira do cachorro, eu fiquei uma pessoa mais afetuosa, assim. Isso foi muito maluco para mim. Bom, passando aí para você, Rocket. só para complementar isso que você falou agora, tipo, a gente reflete muito, né, as coisas que acontecem lá na persona, que é onde a gente, que é um ambiente seguro, elas refletem na nossa vida pessoal, né? Tem muitas pessoas que vão lá no projeto que comentam, assim, que, tipo, que tem fobia social, que tem dificuldade de interação, que não tem amigos, que tem dificuldade de fazer amizade, que vão lá e que, tipo, com a persona, elas conseguem dar esse passo de tratar esses problemas de sociabilidade. Eu acho que o Pink quer comentar algo sobre isso. É, eu ia dizer que isso até retoma uma coisa que a gente estava discutindo lá no começo, né? Quando você vai criar a sua persona do pup, você normalmente pensa nas características dela como características que você gostaria de ter enquanto humano. Então, assim, quando eu criei o Pink para não ter medo de nada. Então, assim, Bruno pode ter medo de tudo. O Pink não tem medo de nada. Então, a partir do momento em que eu vesti a máscara, acabou. Eu já tava, assim, me colocando numa posição tão socialmente deslocada, tão estranha para qualquer externo, que, assim, qualquer outra regra social que eu infligisse ali naquele momento, foda-se, entende? Eu acho que é uma grande sensação de liberdade a partir do momento que você veste a máscara e a partir daí tudo é um grande foda-se, sabe? Você não liga de fato para as regras sociais. É como se você já estivesse quebrando tanto o acordo social só de você estar ali dentro daquela persona num espaço público que a partir desse momento você se sente livre para lidar da forma que você quiser com o resto das regras sociais, sabe? E isso é uma sensação de liberdade única, uma sensação de liberdade que eu não acho que eu já tenha experimentado com outras coisas na minha vida que não sejam com o pet. Só para complementar isso também, é aquela frase que a gente sempre fala, né? Nós, gays puppies, a gente sai do armário duas vezes, né? A gente sai do armário como gay e depois a gente sai do armário como puppy, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente coloca toda a dificuldade que a gente teve no momento que a gente teve que sair do armário, a gente coloca todas as dificuldades lá na persona. E aí é onde entra o que o Pink falou, que a gente coloca as características do que a gente gostaria de ter lá, que a gente gostaria de ser lá. E aí a gente vai lá e aí a gente assume essa persona saindo do armário novamente. E aí a gente consegue trabalhar todos esses problemas que eram do passado sozinhos com nós mesmos e a nossa persona ali junto, entrelaçado. É como se a gente pegasse a nossa persona, ou melhor, a nossa persona pegasse a gente pela mão e fosse guiando, trazendo junto, tipo, ó, não, vamos por aqui, porque ela tem tudo que a gente gostaria de ter e a gente vai atrás disso. É quase um psicodrama, né? É uma técnica de psicodrama, assim. Não? Não sei se vocês concordam, mas enfim. Me trouxe isso, porque eu fiz terapia com psicodrama há muito tempo. E aí me trouxe isso, vocês falando. E o legal é que, por exemplo, coisas que eu posso perceber, que com relação ao pup, ele me deu muito mais coragem da minha persona Henrique, né, no meu cotidiano. Por exemplo, antes eu tinha muitas questões com o meu corpo, muitas questões em me relacionar com pessoas e poder me abrir, poder me expor, poder falar as coisas que eu gosto, que eu não gosto.
antes eu era uma pessoa muito permissiva, sabe? E a Uhum. persona do Pup, do Liam, para mim, ela me deu a coragem de aprender a lidar com isso, porque assim, o Liam, ele resolve as coisas, ele faz as coisas acontecerem para mim. Quando eu tô de Liam, eu tenho coragem para enfrentar o mundo, sabe? Porque é literalmente isso. Eu já quebrei tantas barreiras com o Liam que agora uma mais, uma menos não faz tanta diferença. E ter aprendido isso com ele, trazido isso para minha realidade, por exemplo, me permitiu ir pra praia e ficar nu nela, entendeu? Numa praia mais naturista. E é uma coisa que eu, como Henrique, nunca me pensaria que eu me permitiria viver isso. De estar com pessoas, amigos meus e amigas minhas, que também me abraçaram no caso, de ficar nu, de entender o nudismo, de entender a minha pessoa, né, como se fala, o trato com outras pessoas, de falar não, de falar sim, no cotidiano normal, sabe? Eu aprendi com o Liam a ser mais eu. Muito louco isso, né? Uhum. Muito, muito legal. É muito bom. Dentro do mundo do pet play, existe uma dinâmica que não é muito falada. Por exemplo, você vai copiar um animal. Animais são quadrúpedes, certo? Então, na dinâmica humano-dono, no caso pet e dono, nós podemos ser bípedes ou, sinceramente, ser transformados em quadrúpedes. Por exemplo, minhas interpretações de pet, eu também faço posição de ficar quadrúpede, mas eu prefiro muito mais elas bípedes. Posição pet, posição não, característica pet e com característica do olhar, do jeitão, mas na forma bípede, tá? É um conceito que eu acho que dá divisões de opiniões aí e um debate. O que vocês acham? Gente, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal, assim. Eu queria saber de vocês se vocês levam a prática do puppy play também para o sexual. E se vocês levam, como que acontece a questão da prevenção? Como é que vocês... não vou perguntar detalhes da vida sexual de vocês, não se preocupem. Mas como acontece a parte da prevenção, né? Pensando aqui, prevenção ao HIV, sei lá, como é que você comunica com o outro antes? Como que é? Bom, eu sou pregadora do PrEP, né? Então, quando a gente fala sobre prevenção, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar é sobre o PrEP, que está aí disponível gratuitamente pelo SUS e que já está evoluindo, né? Ele começou como um comprimido que você tomava todo dia e te mantinha imunizado contra o HIV, e agora ele já está evoluindo para formas um pouco mais sofisticadas de administração, né? Tem a fórmula injetável intramuscular de 2 em 2 meses, tem a fórmula injetável de longa duração, que é de 6 em 6 meses. Então, assim, quando a gente fala de prevenção, a primeira coisa que vem para mim é sempre o PrEP e exames regulares, né? Porque a gente está cansado de ouvir falar de camisinha, de preservativo, e a gente também já está cansado de questionar o tanto que isso funciona de fato dentro da comunidade gay. Então, está na hora da gente começar a pensar a prevenção para além disso. Legal. Concordo em 100% com você, Bruno. Inclusive, eu falo sempre de PrEP aqui no podcast, mas só caso tenha alguém ouvindo o podcast pela primeira vez, ou que não saiba o que é PrEP, né? PrEP é profilaxia pré-exposição, então é aquele... o formato mais comum é aquele comprimido que você toma todos os dias, no formato clássico, digamos, do PrEP, para prevenir o HIV, né? Hoje em dia a gente já tem até esse modo de prevenção está no SUS, né? A gente consegue isso gratuitamente, dependendo da cidade, né? Se você vai em algumas capitais é bem fácil de conseguir, agora no interior é um pouquinho mais complicado às vezes, tem que ir na cidade do lado, enfim. Mas é uma vantagem aí que a gente tem hoje, tecnologia, né? Uma opção a mais além da camisinha, que
na comunidade LGBT, nem todo mundo gosta de usar, enfim. E a gente tem que lembrar que a testagem também é uma forma de prevenção, né? E você se testa e se trata, né? No caso, tanto para o HIV quanto para outras ISTs, né? Até para Não não... adianta só testar, né? tem que testar e tratar, né? No caso de outras ISTs e do HIV também. E vocês, pessoal, Rocket e Liam, vocês Então, levam para o lado depois, sexual o PUP? Como que é? Se não quiserem falar, também não precisa. não, Também. eu falo. É que, como o Liam falou antes, ele conheceu o Rocket eu digo que foi na adolescência dele, né? Que foi a época do Twitter do Rocket. Que descansa em paz. Mas o Rocket, ele era um doguinho bem safado no passado. E, e ele ia pra muitas festinhas de sexo. E ele... Né, Pink? Muitas histórias. Mas eu percebi que tem uma questão. Recentemente eu tenho percebido que eu prefiro transar de Rocket com outros pets. Muito, muito, muito mais do que transar de Rocket com humanos. É, eu não sei ainda estou trabalhando isso, por que disso, como isso, mas eu tenho sentido isso, né? Não só puppies, outros animais também acho interessante. E a prevenção, como que você tem trabalhado isso na sua vida? Como que é? Não, então, é como vocês sempre falam, né? Tipo, da PrEP, né? Sempre em primeiro lugar, né? Saber se a pessoa, ela tá usando a PrEP, se ela não usa PrEP, se ela é indetectável, se ela tá fazendo o tratamento certinho, né? Porque também tem que ter esse controle, se a pessoa, não adianta, né? Tipo, qualquer um pode chegar e dizer pra você, eu tô tomando PrEP. E aí tá, você vai confiar na palavra do boy do Grindr às 3 da manhã? Vai, porque você é uma gay safada. Convém conversar um pouco mais, talvez, antes de confiar, né? Mas... Bom, Mas é justamente isso, assim, é tipo, a gente tem que saber em quem confiar, né? Quantas vezes a gente confia na pessoa errada, não só no sexo, né? Em várias questões. A gente vai lá, confia na pessoa, confia na palavra dela e dá ruim. Então, acho que a gente tem que levar isso pro lado sexual também. A gente tem que saber em quem confiar. E eu acho que, tipo, eu gosto muito de ter parceiros fixos, né? Eu sou uma pessoa solteira, mas eu tenho meus parceiros fixos, que com esses eu tenho mais confiança e a gente mostra testagens e afins. E a gente aproveita mais. E legal essa estratégia aí, bom, Rocket, antes de passar para o Liam, é uma estratégia que eu falava com meus amigos sempre na época da pandemia, né? Que a gente estava no meio da pandemia, mas a gente continuava com sexualidade, enfim. E aí eu falava, quem sabe a gente tem uns amigos fixos, assim, pelo menos para diminuir, né, os riscos e tal. E para ter esse contato de confiança também, e saber, enfim. Vou passar para o Liam. a minha relação com o pup, né, com o meu pup Liam, e com o sexo, ela é intrínseca, mas ela não apenas tá nisso, sabe? Mas, como se fala, com o Liam, eu me permito ter outros tipos de experiências que antes eu não conseguia ter, sabe? Outras práticas sexuais associadas dentro do BDSM ou não, né? E com o Leon eu me permito descobrir isso. Então eu estou num processo de grandes descobertas, às vezes pequenas, mas a maioria é grande. Mas assim, e eu tenho muito, 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 muito medo de, de realmente de contrair qualquer coisa. Então eu sou meio hipocondríaco nisso. E a PrEP veio para mim como uma solução e eu não conhecia, sabe, a PrEP. Eu fui conhecer esse ano mesmo a PrEP e desde então comecei no processo para utilizar ela, que é justamente profilaxia para exposição. E também faço testagem de 2 em 2 meses mesmo, ou recomendada de 3 em 3, mas eu faço de 2 em 2.
porque eu gosto de ter essa conversa, né? Eu chamo de a conversa com os meus parceiros. Eu chamo de a conversa com os meus parceiros, porque eu não sou monogâmico. Então, assim, eu tenho essa conversa de, literalmente, de, tipo, jogar limpo, sabe? Você já teve contato com alguma coisa? Você tem HPV? Você tem outras doenças associadas? Né? Doenças não, infecções associadas, sabe? Porque eu não tenho problemas, desde que a pessoa também se trate, a pessoa também tenha esse cuidado. E eu acho que essa conversa, ela não precisa ser de forma alguma constrangedora, de forma alguma a gente precisa ter medo de ter essa conversa com os nossos parceiros, parceiras, ou enfim, sabe? Eu acho que faz parte de um cuidado comigo e com o outro, porque demonstrar afeto, demonstrar amor, eu acho que também é disso, é dessa parceria de, para além de viver as experiências, também compartilhar esse conhecimento, compartilhar essa questão. Porque, por exemplo, eu já me relacionei, já tive parceiros que eram indetectáveis, né? E, por exemplo, antes eu teria muito medo, justamente porque eu não tinha o conhecimento. Depois de buscar o conhecimento, o entendimento do que é as coisas e de como que funciona, como que é a transmissão, como que é o tratamento e tudo mais, hoje em dia eu sou muito mais seguro, muito mais tranquilo, porque o maior problema, eu acho que como se fala, o maior problema está na desinformação. A desinformação a semente de todos os males. Então, quanto mais a gente procura se entender, quanto mais a gente procura entender o outro, e quanto mais a gente utiliza as práticas que estão disponíveis para a gente e busca mais conhecimento sobre aquilo, a gente consegue ter uma vida sexual, uma vida, como se fala, não apenas sexual, mas uma qualidade de vida melhor mesmo. Porque a gente deixa alguns tabus no passado e a gente vai fazendo que nem o quebrando o tabu, né? A gente quebra eles. E é isso. Então, para Legal. mim, esse último. Então, assim, por exemplo, para mim, esse último ano tem sido um ano de que eu estou me permitindo viver a minha sexualidade, porque eu permiti ter ela muito tardiamente. Hoje eu tenho 29 anos, mas até então eu tinha relacionamentos monogâmicos, eu tinha relacionamentos muito certinhos, sabe, padrãozinho baunilha, e eu deixava a minha sexualidade tipo numa caixinha. E agora eu abri, eu tô chamando ela de Pandora e o nome dela é Popilia, entendeu? E é isso. E a cada dia eu tô vivendo coisas novas. Mas a prevenção, ela é absolutamente essencial, porque eu quero ser uma gay velha, eu quero curar, entendeu? Eu quero sobreviver, né? E eu quero também que os meus parceiros também tenham essa qualidade de vida, justamente porque a gente não transa sozinho. Verdade. Nossa, adorei, Lia, essa sua fala. Gente, só para lembrar vocês aqui o que é o indetectável, né, que o Liam falou. O indetectável é o chamado I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível, que é quando a pessoa que vive com HIV, ela faz o tratamento, ela fica com a carga viral indetectável, e aí o HIV se torna intransmissível por via sexual. Então, é uma segurança a mais e é uma forma de prevenção também, né? É bom lembrar que hoje que é mais seguro, é mais seguro mesmo, a palavra acho que é essa, transar com alguém que vive com HIV, faz tratamento e é indetectável, do que transar com alguém soro interrogativo, que não se testa, não sabe se tem HIV ou não, né? Porque, enfim, a pessoa que se trata, ela faz exames regulares, ela tem a carga viral indetectável, ela não transmite mais o HIV, e a pessoa soro interrogativa é aquela pessoa que não sabe qual é a carga viral, se ela tem a carga viral, né? Enfim, se ela tem alguma IST, sem querer estigmatizar ninguém, mas é importante fazer testagem, gente. Então vamos, vamos tentar fazer isso. E assim, complementando ainda a fala, eu sei que muita gente ainda tem o estigma de tipo assim, eu vou no postinho, eu vou no centro de saúde de referência para conversar, eu tenho vergonha de falar para o médico, eu tenho vergonha de falar para a enfermeira. Ai, meu Deus do céu, que vão me julgar. Gente, a gente está falando de saúde, a gente está falando sobre a sua vida, a gente está falando sobre a vida do outro. E se você está contra é porque você tem um afeto, você tem alguma outra questão, sabe?
Então, o que é uma vergonhazinha e o que hoje em dia eu percebo, por exemplo, que o pessoal está muito mais preparado, principalmente nesses centros de testagem e tudo mais, para poder tipo, te ouvir e poder te direcionar, sabe? Porque muita gente às vezes fica com essa de tipo, ai, nossa, a enfermeira do meu postinho me conhece, por exemplo, no meu caso, conhece minha mãe também, né? Eu fiquei com medo de tipo assim, ai, nossa, vai que ela fofoca sobre eu vim aqui a cada 2 meses fazer testagem. Mas não, isso não acontece. O pessoal é profissional. Então, assim, da mesma forma que eu visto uma máscara para ser o Pup Liam, eu visto a minha persona, as pessoas que estão lá do outro lado também elas vestem a persona de ser enfermeiro, de ser médico. E a gente tem que Uhum. entender isso, de que a gente está falando de saúde, e saúde pública e saúde nossa mesmo. Então, vamos quebrar esse tabu aí, vamos testar, vamos fazer as coisas acontecerem, é sobre. Só para complementar o que o William estava falando, não sei se vocês sabem, mas eu estudo medicina veterinária. Au, au. Au, au. Eu estudo medicina veterinária. E como quase médico, eu posso falar que nós da área da saúde, a gente atua como um conjunto para um bem dos seres vivos, né? E assim, se tem algo de errado com aquele ser vivo, a gente vai buscar fazer o que é melhor para que aquele ser vivo tenha uma melhor qualidade de vida. Então, se naquele momento você testou positivo para alguma infecção, para alguma coisa, sabe? A única preocupação daquele agente de saúde naquele momento, você pode ter certeza, é eu preciso fazer com que essa pessoa volte a ter a qualidade de vida que ela tinha antes de contrair esse, essa infecção. E não vai ser tipo, ai, nossa, que gay safada, hahaha. Não vai ser isso, sabe? Tipo, nós da área da saúde, quando a gente tá lá atuando, a gente entra num, como é que eu vou explicar? É como se fosse realmente uma outra persona, assim. A gente entra onde a gente não pode julgar. Por exemplo, eu não vou julgar o tutor pelo estado do animal. Tô um pouco me lixando pro tutor. Eu tô preocupado com o animal. Eu vou fazer o que for necessário para que o animal ali tenha o que for necessário para que ele volte a exercer as atividades eh, biológicas naturais dele. Depois eu lido com o tutor, entendeu? Mas aqui, assim, a nossa preocupação como área de saúde realmente é que a questão seja resolvida, né? Então, vocês podem ter certeza que o agente de saúde, daquele momento, ele só está se preocupando em que você tenha qualidade de vida, que você volte a ter qualidade de vida. Gente, a gente já chegou a 1 hora de gravação. Eu queria abrir o microfone para vocês, para a gente ir se despedindo. Eu achei o papo muito legal, gostei muito, descobri muito mais coisas do que eu sabia sobre esse universo do Puppy Play. E, enfim, queria agradecê-los de novo pela presença aqui, foi muito legal. E obrigado por doarem um pouquinho do tempo de vocês aqui para o pessoal do Viveração. Eu adorei o papo, aprendi muito hoje também. Espero que o pessoal que está ouvindo a gente também tenha aprendido e entendido um pouco mais. E também uma coisa que eu estava pensando aqui agora, que todo mundo da sociedade veste um papel, veste uma persona na hora que sai de casa. Você veste a persona do trabalhador, a hora que você vai, por exemplo, para o seu emprego, você vai ser o atendente, você veste a persona atendente. A hora que você vai sair de casa para ser professor ou professora, você também vira um professor ou professora. Não que necessariamente você seja professor ou professora na vida inteira, sabe? Você veste uma máscara. Na sociedade, ela pede que a gente vista uma máscara para a gente enfrentar o nosso cotidiano. Isso é normal, é normalizado. E o pup também é vestir uma máscara para enfrentar o mundo. E da mesma forma, acredito que tem a questão sexual, mas também transcende isso. Até mesmo porque tem pups que não são héteros, tem pups que são héteros, tem pups que são cis, tem pups que são trans, tem pups que são assexuais, intergênero e tudo mais.
Então, não é uma prática ligada apenas a ser gay ou apenas a lésbica, etc. e tal. É uma prática que abraça todo mundo, abraça todo o universo de possibilidades sexuais. Até mesmo somente por ser a persona. Não necessariamente precisa ser sexual. Não necessariamente precisa ter isso, sabe? É muito mais sobre uma prática em si, sobre você vestir uma roupa e se permitir viver aquilo. E aí você também pode levar isso para o seu cotidiano ou pode não levar também. Tudo bem, você vai descobrir como é o seu pup, você vai descobrir quem é você e você vai descobrir o seu alter ego. Tem gente até que é pup de pato, por exemplo, que eu vi esses dias atrás, eu achei icônico, icônico. A galera faz quá e eu achei incrível. Então, assim, você vai se descobrir. Então, se você está curioso para testar, que nem eu estava 7 meses atrás, se permita, sabe? Porque pode ser que você se encontre nisso, que nem eu me encontrei, pode ser que você não se encontre. Mas, pelo menos, você teve uma experiência nova em algo diferente, sabe? E pode ser que isso te abra portas para você descobrir outras práticas. Porque não é somente sobre o pup, não é somente sobre o pet play, tem um universo gigantesco que você pode se descobrir, sabe? Não se permita limitar, não se limite. Você tem um universo de possibilidades pela frente. Você pode ser novinho, você pode ser kakura, você pode estar com 18, 60, 70 anos. Você pode ser uma senhora que vai colocar a sua máscara e ser um doguinho ancião, entendeu? Você pode usar um doguinho de bengala, mas você pode se permitir, entendeu? Se permita ter essa experiência se você tiver interesse. E não é só sobre você colocar uma máscara, é sobre você pensar sobre como você seria se você tivesse com a máscara. Porque eu sei que muita gente não vai ter condição de comprar os acessórios, mas você não precisa dos acessórios para se permitir vivenciar. Eu comecei com a coleira do meu cachorro, por exemplo, entendeu? E até hoje ele olha para mim com um olhar meio assim, estou te julgando. Mas eu comprei uma coleira nova para ele. Mas assim, não se limite, porque existe um universo gigantesco de possibilidades, gigantesco de vivências e um universo inteiro de pessoas que vão te abraçar. Porque às vezes a gente não consegue ter uma comunidade na onde a gente vive que consegue entender a gente. Mas, gente, o mundo é tão grande. Então, se permita utilizar a internet, né, que é uma ferramenta hoje em dia, para você se conectar a essas pessoas. Que nem, por exemplo, olha que incrível, hoje eu estou conhecendo duas pessoas que foram referências para mim, o Rocket e o Pink, né? E quem diria que eu, há um ano e meio atrás, dando uma olhada no Twitter de madrugada, estaria hoje aqui num podcast conversando com essas pessoas maravilhosas, com esses doguinhos incríveis, sabe? Então, é sobre isso. Eu acho que é essa mensagem que eu gostaria de deixar. Se permitam viver, se permitam serem felizes, porque é muito mais do que colocar uma máscara. Liam, quanto tempo levou para você ver o rosto do Rocket? Levou até, acho que setembro. Foi em setembro agora que eu vi o rosto do Rocket. Foi Porque, sabe, quanto tempo aí? tem um Quanto mês e tempo meio, sem acho que eu vi saber quem? o seu rosto. Depois de Exatamente. quanto tempo? Porque como se fala, de já mais de um ano e meio, pelo menos, um ano e 3 meses sem ver o seu rosto. Pelo menos, E como assim. é que foi, E eu a sensação, assim, foi de ver sem a loucura. máscara depois Por- de acompanhar tanto tempo com a máscara? Ai, foi safado, mentira. Mas assim, foi legal, porque daí eu conheci uma outra faceta sua. Conheci uma outra faceta sua. Até mesmo porque, por exemplo, sabe o nosso grupinho de WhatsApp, Vida de Cachorro, Aham. né? Então, a partir desse WhatsApp que eu fui conhecer a comunidade mesmo. Porque até então eu era um pumpzinho solitário, eu era um lobinho desgarrado na matilha, sabe? Conhecia um ou outro, tipo o Rush. Mas quando eu me permiti conhecer as pessoas, eu vi que eu gostei. E as pessoas são muito mais do que o doguinho, sabe? Muito mais do que o doguinho. E eu achei isso incrível, fantástico, fantástico. Porque a gente, às vezes, né, tem o pensamento de tipo assim, nossa, né, totalmente diferente. E às vezes não. Por exemplo, o Rocket, né, mesmo tem a mesma energia com ou sem a máscara. E a gente vê que transgride essa questão da máscara, sabe? Então, perceber isso também foi um aprendizado para mim, porque também percebi que eu podia trazer as questões do Liam
para minha vida do cotidiano também a partir disso. Tanto é que eu criei um Instagram e um Twitter agora por influência também, justamente para poder, Eita, justamente também para poder divulgar com a comunidade sobre as minhas particularidades, as minhas práticas e tudo mais. Ou mesmo eu Você comer quer uma pizza passar na os, tigelinha, sabe? você quer passar os seus arrobas? O meu, eu posso colocar na Pode, descrição pode. do Depois vídeo porque eu não lembro de fora a agora. gente coloca. A gente coloca na descrição do podcast. Eu vou passar agora para Porque eu não lembro. o Rock, pro É muito Rocket para ele recente. se despedir. é isso, gente. Eu queria só fazer um pequeno adendo, assim, e falar rapidamente sobre o projeto, né, que eu tô tocando, que é o Marduk Project, que é um projeto para pets no geral, não só para puppies. O projeto ele é voltado para os pets, mas ele acolhe toda a comunidade fetichista e pessoas que tenham curiosidades, porque, como o Liam falou antes, a gente já foi o curioso, então a gente precisa que tenham esses ambientes públicos e diurnos também, onde os pets possam se encontrar e gerar essa questão social, né, ali de choque de cultura, que é onde vai fazer as pessoas começarem a questionar e até normalizar, começar a normalizar mais, né, os pets na cena diurna, não só na cena noturna, né? Então, daí depois você deixa na descrição junto ali o arroba do projeto, por favor. Deixa sim, deixa E, sim. e Pode deixar. inclusive tem um outro projeto que é parecido, que é de fora, que daí a gente já está também conversando. E, e uma outra questão assim, só que eu queria trazer antes de encerrar, o Rocket ele tá me abrindo muitas portas, ele tá me trazendo muitas possibilidades, ele tá me trazendo muitas responsabilidades. Eu sinto que é como se eu, não querendo, né, me vangloriar nem nada, mas como se fosse tipo um super-herói, sabe? Que foi dada a máscara pro super-herói, tipo assim, vai, faz. E é muito gratificante ver tantos filhotes que vêm conversar comigo, acho que com o Pink também deve acontecer, e com outros dogs um pouco mais antigos também deve acontecer isso, de os filhotes virem conversar com a gente e falar realmente, tipo, nossa, eu me espelhei em você, é muito gostoso ver isso, por onde que eu vou, o que que eu faço, né? E é muito gratificante ver depois o resultado disso tudo. Essa semana o Koda postou agradecendo, falando. O, o Nova também postou, agradecendo, falando. E é muito emocionante, assim, real, ver como as pessoas não só se espelham, mas elas procuram realmente fazer o persona delas e a gente poder ver, ter esse feedback. É realmente muito gratificante. Eu queria só agradecer mesmo a todas as pessoas que estão, tipo, apoiando a cena pup no Brasil. Não só os pups no geral, mas pessoas que estão nos dando visibilidade. Vocês vão me fazer chorar daqui a pouco, gente. Bom, vamos falar pro Pink agora. Vamos falar com o Pink, que é o cachorro, o primeiro cachorro que eu acho que comecei a acompanhar também. Essa confissão aqui no final. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer pelo convite. É sempre bom conversar sobre essas coisas. É sempre bom. Eu valorizo muito qualquer oportunidade que eu tenho de quebrar tabus. Então, eu acho que esse podcast, essa conversa que a gente teve hoje é uma ótima plataforma para isso. Isso é uma coisa que eu valorizo bastante. Eu acho que as mensagens mais valiosas que eu gosto de transmitir sobre o pet, sobre o fetiche em si, no geral, né? A primeira delas é que o fetiche é totalmente sobre liberdade, né? Tanto sobre autoconhecimento, quanto sobre liberdade sexual, liberdade pessoal, liberdade de exercer a persona que você quiser exercer.
Então eu acho que a regra mais valiosa disso tudo é não deixar as pessoas cagarem regra em cima do seu fetiche, não deixar as pessoas te dizerem que para você praticar X ou Y, você precisa seguir X ou Y regras, porque eu acho que fetiches são justamente sobre quebrar regras e não sobre você impor mais regras. E eu acho que existe um caráter muito forte terapêutico, né, nessa liberdade que vem com essa expressão, que as pessoas subestimam um pouco. Da mesma forma que o Pink foi a máscara que o Bruno usou para poder se curar num momento em que ele não estava capaz de lidar com uma série de questões na vida dele, eu acho que outros pups usam essas máscaras também para poder criar uma barreira ali, para poder curar a pessoa que tem por trás da máscara. Então, eu acho que esse valor terapêutico, não só do pup play, mas de práticas de BDSM no geral, ele costuma ser muito subestimado. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite de novo. Então tá, gente, a gente se despede. Eu queria agradecer a vocês de novo, foi ótimo, adorei. E a gente se vê. Vamos falar mais sobre isso e a gente continua conversando nas redes sociais. No Viveração Podcast, discutimos saúde, sexualidade e cidadania, com foco em homens gays e outros homens que fazem sexo com homens. Nosso objetivo é promover informações corretas e baseadas na ciência, incentivando o autocuidado e elevando a autoestima das pessoas vivendo com HIV, AIDS e da comunidade LGBTQIA+. Agradecemos a todos os ouvintes por se juntarem a nós nessa jornada de inclusão e respeito. Conecte-se conosco em nossas redes sociais para falar com a equipe, tirar dúvidas e fazer sugestões, e construir com a gente um mundo mais igualitário e saudável. O Viveração Podcast é um projeto do Coletivo Viveração, em parceria com a RNP+ Curitiba e com o apoio do Fundo Positivo. Temos também uma campanha de financiamento coletivo para o Viveração Podcast. Precisamos do apoio de vocês para impulsionar nossas redes sociais e levar informações de qualidade para mais pessoas. Contribua no Apoia-se, apoia.c/viveração, sem tio e sem cedilha, ou por meio da chave Pix, viveraçãopodcast@gmail.com, também sem cedilha e sem tio. Juntos faremos a diferença. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio. Equipe de produção: Augusto Mena Barreto, jornalista, historiador, coordenador de projeto, apresentador do podcast e ativista. Breno Gonçalves, graduando em Ciências Biológicas e pesquisador em HIV/AIDS e direitos LGBTQIA+. Guilherme Mendes Muniz, especialista em edição de áudio e responsável pela produção técnica. Matheus Freitas, estudante de letras e locutor das vinhetas de abertura e encerramento. Breno Otávio Camargo, designer e fotógrafo.